Olá, tudo bem? Sou João Bosco Filho, essa disciplina Direito Processual Civil que a gente vai ministrar agora, falar de temas super interessantes para você. Nosso primeiro tema de hoje é sobre jurisdição, que é um tema super importante, potencialmente relevante para fins dos concursos, e começa a nossa análise a partir do artigo 1º do Código de Processo Civil, que é a legislação base, a legislação de regência que a gente vai utilizar aqui ao longo das nossas aulas. Mas antes de falar da jurisdição propriamente dita, é sempre importante ter em mente que o estudo do direito processual civil, e de maneira mais específica a chamada teoria geral do processo, ela é fincada, segundo o entendimento que prevalece, em 3, para alguns 4 elementos fundamentais. É aquilo que se chama de trilogia estrutural do processo ou trilogia estruturante do direito processual. E quais são esses 3 ou para alguns 4 elementos? Jurisdição, ação, processo. Alguns sustentam também a existência da defesa ou exceção como também um elemento fundamental do direito processual e, notadamente, dessa teoria geral do processo. Mas, antes de mais nada, a gente vai começar a falar de jurisdição. Todo mundo talvez já tenha ouvido falar que a jurisdição é uma das funções do Estado. A semelhança das outras funções, como legislação, função administrativa, na medida em que o poder é soberano, é uno, indivisível, mas por questões didáticas e por questões de melhor administração dessa soberania, ele é dividido em 3 funções, que são a função jurisdicional, a função administrativa e a função legislativa. Preponderantemente, essa função jurisdicional, ela é exercida pelo Poder Judiciário. E aí surge aqui uma primeira questão importante. Essa função jurisdicional, ela é exclusiva do Poder Judiciário? Ou o Poder Legislativo também pode realizar essa função jurisdicional? A administração pública também pode realizar essa função jurisdicional? Como é que fica isso? A tese que prevalece é que, preponderantemente, é exercida pelo Poder Judiciário, por meio dos juízos, dos tribunais, sejam tribunais de justiça, tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, mas que, numa determinada exceção, o Legislativo também exerce essa função jurisdicional, de maneira, evidentemente, atípica, como é o caso da previsão do artigo 52 da Constituição da República, em que permite ao Senado o julgamento de determinadas autoridades. Então, especificamente nesse caso, o que nós temos é o exercício da função jurisdicional por parte de um outro órgão que não seja o Poder Judiciário. Esse órgão, na verdade, é o Senado integrante do Poder Legislativo. Mas, de uma maneira geral, quando se parte da premissa do estudo da jurisdição, normalmente a gente vai estar falando de jurisdição como uma atividade tipicamente exercida pelo Poder Judiciário, embora não exclusivamente. Mas, afinal, o que é a jurisdição? Tem-se entendido que a jurisdição não é apenas uma função, mas ela é um poder, ela é uma atividade, não é? Uma função, um poder e uma atividade por meio da qual o Estado juiz diz o direito no caso concreto, substituindo os interesses conflitantes. Então, essa é uma definição tradicional, evidentemente existem outras, a depender da concepção, mas essa é uma relativamente aceita. É sempre importante também a gente analisar aqui as características da jurisdição, porque isso é relevante para que se considere num determinado caso concreto como exercício da função jurisdicional ou não. Por exemplo, ao que eu sempre chamo a reflexão, provavelmente um servidor público que comete alguma infração administrativa, ele vai estar sujeito a uma sindicância ou, dependendo da infração, a um processo administrativo disciplinar. Para os processualistas, o exercício de um poder
no âmbito de um processo administrativo disciplinar, não se constitui de exercício de função jurisdicional. Por quê? Porque uma determinada característica da jurisdição não está presente. Então, isso tem essa relevância, evidentemente, sob o ponto de vista teórico. E quais são as principais características da jurisdição para boa parte da doutrina? Em primeiro lugar, a substitutividade. Quando a gente fala aqui em substitutividade, significa que o Estado juiz, o órgão jurisdicional, ele substitui a vontade das partes e impõe a decisão num determinado caso concreto. Então, substitutividade sempre estará presente. Por exemplo, não há substitutividade na função administrativa, porque é exercida pela própria administração. Outra característica da jurisdição também importante é a inércia. Percebe-se que a inércia, como uma característica da jurisdição, inclusive tem lugar no artigo 2º do Código de Processo Civil. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado requerer, nos casos e forma legais. Isso significa dizer que o juiz não sai por aí realizando captação de causas, o juiz não bate a porta de ninguém para perguntar se quer que o conflito seja resolvido. Ao revés, a jurisdição, como uma função do Estado, ela é inerte e que, portanto, precisa ser provocada. Isto é, alguém precisa ir lá bater a porta do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário se manifeste. Então, é uma característica tipicamente da jurisdição. Se a gente comparar aqui com as outras funções, a função administrativa e a função legislativa, a gente vai ver que a inércia não se faz presente. Por exemplo, eu não preciso fazer um requerimento perante a administração pública para que ela, com base no interesse público, construa um hospital. A própria administração pode atuar de ofício. Eu não preciso fazer um requerimento perante o Congresso, Senado ou Câmara para que um projeto de lei seja aprovado ou que esteja tramitando, porque isso decorre da própria manifestação do próprio poder legislativo. Mas a jurisdição não. Até para resguardar a imparcialidade, a lisura, a impessoalidade da atuação do juiz, o magistrado só atua, portanto, quando provocado. Uma terceira característica da jurisdição, que eu aponto aqui no nosso quadro, é a lide. Essa talvez seja uma das mais controvertidas. O que é lide em sentido processual? Lide, existe um conceito clássico que estabelece que a lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Com base na lide, segundo a tese que prevalece como um elemento super importante, talvez essencial da jurisdição, é que surge uma classificação no direito processual a respeito de duas espécies de jurisdição. Perceba que no nosso quadro aqui, há no próprio artigo 1º, a jurisdição civil contenciosa e voluntária. Essa jurisdição contenciosa e involuntária, ela é uma classificação da jurisdição que leva em consideração esse elemento lide. Lide no sentido mais objetivo, conflito mesmo, litígio entre as partes. Então, uma jurisdição contenciosa é aquela jurisdição que tem lide, em que as partes estão discutindo a titularidade de um determinado direito. Enquanto que a jurisdição chamada de voluntária é uma jurisdição que não tem o elemento lide. E autores tradicionais até sustentam que a jurisdição voluntária, ela se cuida de mera administração pública de interesses privados. É o Poder Judiciário, na verdade, atuando para chancelar vontade das partes. Um exemplo clássico de jurisdição voluntária que se pode apresentar é um processo, uma demanda de divórcio consensual, em que as partes já estabelecem cláusulas relacionadas à guarda, à visitação dos filhos, a alimentos, à partilha de bens. Perceba que essas partes não estão em interesses conflitantes. Até por ser jurisdição voluntária, boa parte da doutrina até prefere não falar em partes, mas em interessados.
interessados, não em processo, mas em procedimento. Essa é uma classificação bastante conhecida, endossada, como você pode perceber, no próprio artigo 1º do Código de Processo Civil, que ele estabelece a distinção entre jurisdição contenciosa e uma jurisdição voluntária. Mas essa é uma classificação que, como é perceptível, está levando em consideração o elemento lide. É importante fazer uma observação aqui, que para a maioria da doutrina, uma doutrina, digamos, administrativista, uma doutrina mais clássica, a jurisdição voluntária, que é aquela que não tem o elemento lide, não seria uma verdadeira espécie de jurisdição. Seria o poder judiciário atuando num papel, digamos, semelhante a de um tabelião que está carimbando a vontade das partes, enfim, ele está respeitando a vontade dos sujeitos que consensualmente, que de acordo, estão levando alguma coisa para a justiça. Essa é uma teoria muito tradicional aqui no Brasil. Existe uma outra teoria chamada teoria revisionista, é importante que você anote, teoria revisionista. O que prega essa teoria revisionista? Ela prega justamente o contrário da teoria clássica. Isto é, para a teoria revisionista, a jurisdição voluntária é uma verdadeira espécie de jurisdição. É uma verdadeira hipótese de exercício da função jurisdicional, na medida em que, para esses autores, a lide não seria um elemento essencial da jurisdição, mas sim um elemento acidental. Então, a lide, a gente pode dizer que, dentre as características da jurisdição, talvez ela seja a que gera maior número de controvérsia, na medida em que alguns autores sustentam que a lide é um elemento da jurisdição, outros sustentam que a lide não seria um elemento da jurisdição. Mas, de todo modo, a lide é relevante para classificar a jurisdição em voluntária e jurisdição contenciosa. Repetindo, jurisdição contenciosa, aquela em que o elemento lide está presente, ao passo que a jurisdição voluntária é aquela em que o elemento lide não está presente. E, por fim, uma última característica da jurisdição também importante para boa parte da doutrina é a definitividade. Quando um juiz decide uma determinada causa, num caso concreto, num determinado processo judicial, algumas decisões do magistrado, quando não estão mais sujeitas a recurso, elas se tornam imutáveis e indiscutíveis. Essa expressão que eu aqui utilizei, né, que a sentença torna-se imutável e indiscutível, é aquilo que em direito se conhece por coisa julgada ou caso julgado, que é justamente aquele fenômeno decorrente de uma decisão judicial que não cabe mais recurso. Então, para os processualistas, a definitividade, isto é, a causa julgada, é um atributo específico do Poder Judiciário, específico da função jurisdicional. Então, para os processualistas, não há de se falar em coisa julgada, por exemplo, na administração pública, né? Embora lá em direito administrativo exista uma outra concepção, para os processualistas, a coisa julgada é um fenômeno típico da jurisdição e não da administração pública. O que se tem lá, na pior das hipóteses, seria uma mera preclusão máxima. Não existe, por exemplo, também coisa julgada no exercício da função jurisdicional, no exercício, perdão, da função legislativa, porque a lei pode ser modificada, a lei pode ser revogada, enfim, então não tem esse atributo da definitividade. Então, para boa parte da doutrina, essas são as quatro características da jurisdição: substitutividade, inércia, lide e definitividade. Dependendo, obviamente, do autor, esse rol pode ser ou mais amplo, ou então um pouco mais restritivo. Mas eu acho que você pode se sentir seguro para falar dessas concepções. Então, em termos de jurisdição, isso é muito relevante para fins, eventualmente, das provas que você há de realizar. A outra temática da trilogia estrutural do processo, e essa sim muito importante, isso tem que conhecer, é um instituto da ação. Como eu disse há pouco, a jurisdição, ela é uma função que tem como uma característica fundamental a inércia. Isso significa dizer que o juiz só atua quando provocado. Alguém precisa ir lá bater a porta do Poder Judiciário. Esse ato de buscar o Poder Judiciário, ele é materializado pelo direito de ação. Entende-se, hoje em dia, a concepção tradicional, que a ação é um direito de se exigir a prestação jurisdicional.
A ação é um direito de buscar resposta do Poder Judiciário, já que a Justiça ela seria inerte. O Código de Processo Civil, para a maioria da doutrina, adotou uma concepção que somente há de se falar em direito de ação se houver uma resposta sobre o mérito. E o que isso significa dizer? Que se não houver uma resposta sobre o mérito, não há exercício de direito de ação. Inclusive o Código de Processo Civil, no artigo 301, inciso 10, ele faz referência a uma expressão chamada de carência de ação. O que significa essa carência de ação? A ausência de uma ação, no caso concreto, a ausência do exercício efetivo do direito de ação. E como é que se faz, no caso concreto, para que haja, portanto, o exercício efetivo do direito de ação? Adotou-se a chamada teoria eclética. Pela teoria eclética, o direito de ação somente vai existir se estiverem presentes determinadas condições. São as chamadas condições da ação. Condições da ação. Essas condições da ação têm base legal em inúmeros dispositivos do Código de Processo Civil. O principal que eu indiquei aí, pode perceber, é o inciso 6 do artigo 267, que ele fala que a ausência das condições da ação vai acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, se não estiverem presentes essas condições, que é um tema muito importante, o juiz nem analisa o pedido do autor, o juiz vai extinguir, portanto, o processo sem resolução do mérito. O Código de Processo Civil fala em 3 condições da ação, que a gente vai dissecar aqui cada uma delas, mas por hora só para apresentar o Instituto. Você tem legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Essa é a sistemática das condições da ação. Segundo o Código, a ausência dessas condições da ação, como eu disse, está lá no artigo 267, inciso 6, vai acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito. E é um tema muito importante para todos os efeitos, inclusive no âmbito da prova. Então a gente vai dissecar aqui cada uma das condições da ação. A primeira condição da ação que a gente vai analisar é a chamada legitimidade das partes, também conhecida como legitimidade ad causam. O que é a legitimidade das partes ou legitimidade ad causam? Entende-se que é a pertinência subjetiva da ação, é uma qualidade para agir. Essa é a legitimidade. Então, no direito processual civil brasileiro, o juiz, antes de analisar o mérito, ele verifica, portanto, se a parte é legítima. Porque se a parte não for legítima, o juiz, no fim das contas, vai considerar o caso como de carência de ação e, por via de consequência, vai extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso 6 do artigo 267 do Código de Processo Civil. Existe uma dicotomia clássica no Código, como você pode perceber aí no quadro, entre a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Isso decorre, essa conceituação, essa divisão da legitimidade ordinária e extraordinária, da redação do artigo 6º do Código de Processo Civil. Ele diz: ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio. Aí destaque aqui embaixo, salvo quando autorizado por lei. Vamos lá. O Código estabelece que a regra geral é que a parte só pode ir a juízo, só pode entrar com uma demanda, só pode buscar uma resposta do Estado juiz em nome próprio para defender o seu próprio interesse. Quando a parte vai a juízo no nome próprio para defender o seu próprio interesse, isso é um caso típico da chamada legitimidade ordinária, que é a comum, que é a regra geral, que não precisa estar prevista em lei, enfim, não precisa ter uma lei dizendo, por exemplo, que apenas aquele sujeito que teve um nome negativado nos cadastros restritivos de crédito de maneira indevida, na medida em que não tinha nenhuma dívida, enfim, só essa pessoa pode entrar com a ação. Não precisa ter uma lei dizendo isso, porque é óbvio, não é a mãe da pessoa, não é o melhor amigo da pessoa, é a própria pessoa titular do direito, aquela que
sofreu eventualmente o dano, essa sim vai ingressar em juízo no nome próprio para defender o próprio interesse. Isso é uma manifestação da chamada legitimidade ordinária. Só que o Código de Processo Civil, nesse artigo 6º, ele diz assim, olha, essa é a regra, ninguém pode em nome próprio pleitear direito alheio, mas é possível, e aí que eu fiz o destaque, salvo quando autorizado por lei, que alguém vá a juízo no nome próprio para defender o interesse de uma outra pessoa. Quando a parte vai a juízo no nome próprio para defender o interesse de uma outra pessoa, isso é um caso típico de legitimidade extraordinária. Então ela não é a normal, ela não é a comum, ela é excepcional. E por ser excepcional, ela precisa ter previsão normativa, tem que ter uma lei autorizando alguém a ir a juízo no nome próprio para defender o interesse de uma outra pessoa. Né? Lei aqui, segundo o artigo 6, tem sentido amplo, pode ser uma lei ordinária, a própria Constituição. Então tem alguns exemplos super tradicionais. Né? Então imagina uma hipótese em que o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública na defesa de inúmeros consumidores. Né? Essa hipótese é um caso típico em que o Ministério Público vai a juízo no nome próprio para defender o interesse desses consumidores. Mas o Ministério Público pode fazer isso? Pode, porque tanto a Constituição quanto a legislação infraconstitucional, a Lei 7347 de 1985, que é a chamada Lei de Ação Civil Pública, a Lei 8078 de 1990, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ambas as normas permitem, de maneira clara, que o Ministério Público ajuize a ação no nome próprio para defender o interesse de uma coletividade ou, eventualmente, de um grupo. É óbvio que desde que alinhavado com os interesses previstos lá no artigo 127 da Constituição. Então, o interesse tem que ser relevante socialmente, tem que ser um interesse indisponível para que haja legitimidade do Ministério Público. Então, isso é muito importante para fins dessa condição da ação, especificamente a chamada legitimidade extraordinária. É bom que você saiba que essa legitimidade extraordinária, ela é também conhecida como substituição processual. Legitimidade extraordinária, para a maioria esmagadora da doutrina, é a mesma coisa, tem a mesma significância de substituição processual, ou seja, existe a figura do substituto, que é a parte que vai a juízo, e existe a figura do substituído. Então, o sindicato, na defesa dos sindicalizados, é um caso típico de substituição processual ou de legitimação extraordinária. A segunda condição da ação é o chamado interesse de agir ou interesse processual. Essa condição da ação ela é vista por meio de um binômio, dois elementos. Para a maioria da doutrina, o binômio é necessidade mais adequação. Necessidade no sentido de só buscar o poder judiciário se realmente for útil, for proveitoso, isto é, decorrência direta da própria vedação a que a parte faça justiça pelas próprias mãos, já que o ordenamento jurídico veda de maneira genérica a chamada autotutela ou autodefesa. E o segundo elemento do interesse processual é a chamada adequação, isto é, a parte tem que ir a juízo utilizando-se um instrumento jurídico adequado. Por exemplo, se eu quero reaver o imóvel locado, eu tenho que ingressar com uma ação de despejo. Eu não vou entrar com outra medida que não a ação de despejo. Se eu quero ver a tutela de um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas data, eu vou fazer o uso do mandado de segurança. Então, o uso inadequado de um determinado instrumento processual acarreta a ausência dessa condição da ação, por via de consequência, extinção do processo sem resolução do mérito. Eu indiquei aí dois dispositivos para que você tenha ideia, porque isso cai muito nos concursos, o artigo 3º do Código de Processo Civil e o artigo 4º.
O artigo 3º é um dispositivo muito simples, que ele diz que para contestar ou para propor alguma ação é necessário ter interesse e legitimidade. Legitimidade a gente viu, ele está falando aí também expressamente no interesse de agir. E o artigo 4º, ele fala também da questão do interesse e estabelece que o interesse do autor pode eventualmente limitar-se à declaração de existência ou inexistência de uma determinada relação jurídica ou eventualmente à autenticidade ou falsidade de um determinado documento. Então, numa eventual ação, eu posso pedir, por exemplo, única e exclusivamente a declaração de uma determinada relação jurídica, porque isso seria configurador do interesse de agir. E, por fim, a terceira e última condição da ação é a chamada possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido ela é uma condição da ação muito interessante, porque ela é aferida da seguinte forma: eu só posso pedir aquilo que a lei não proíbe. Eu só posso pedir aquilo que a lei não proíbe. Se eu pedir algo que é proibido pela lei, haverá, portanto, a impossibilidade jurídica do meu pedido. Por exemplo, se eu ingresso em juízo e peço, de regra, uso capião de bem público, isso vai ser um caso típico de impossibilidade jurídica do pedido. Se eu ingresso em juízo e postulo, por exemplo, uma concessão de estabilidade a um servidor que tem um cargo em comissão, o meu pedido também seria juridicamente impossível. Dentre outros exemplos, normalmente conhecidos no âmbito da literatura. E o último ponto relacionado à ação não é agora mais um tema de condições da ação, mas aquilo que se constitui os chamados elementos da ação ou elementos identificadores da ação, ou você vai encontrar também com o nome elementos identificadores da demanda. Isso é muito importante para que se possa analisar num determinado caso concreto a existência de litispendência, de coisa julgada, de perempção, que são institutos muito importantes no direito processual civil brasileiro. Então a pergunta aqui é a seguinte: como é que eu sei que uma ação é ou não idêntica à outra? Ora, uma ação somente vai ser idêntica à outra se, num caso concreto, estiverem presentes esses três elementos. E os três elementos, como a gente pode perceber, são esses daqui: parte, causa de pedir e pedido. Partes significa dizer que num determinado processo vai ter alguém que pede e vai ter alguém em face de quem se pede. Aquele que pede chama-se o autor, em face de quem se pede chama-se réu. Não é? Então esse é um elemento subjetivo, digamos. A causa de pedir constitui-se do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. Por isso que alguns doutrinadores sustentam que a causa de pedir no direito processual civil brasileiro, ela se constitui de um complexo de fatos. Daí falar-se também na chamada teoria da substanciação, porque a causa de pedir contempla não apenas uma causa de pedir remota, mas também uma causa de pedir próxima. Então, quando eu vou ingressar em juízo, eu tenho que apresentar o fato constitutivo do meu direito, bem como a razão pela qual eu estou realizando um determinado pedido. E o último elemento identificador de uma ação é o elemento objetivo, é o pedido. Pedido é efetivamente aquilo que eu quero no âmbito do Estado, né? E aí existe uma classificação super tradicional também, assim como se classifica a causa de pedir em causa remota e causa próxima, o pedido também é classificado. Então existe o pedido imediato, e existe o pedido mediato. O que é o pedido imediato? Pedido imediato é a providência jurisdicional pretendida pelo demandante com vistas à obtenção de um pronunciamento declaratório, constitutivo ou condenatório. E o que é o pedido mediato? É o bem da vida pretendido pelo autor. Então imagina uma hipótese em que o autor ingressa com uma ação de conhecimento e pede a condenação do réu ao pagamento de uma indenização por danos morais em R$10.000. O meu pedido imediato é a condenação do réu e o meu pedido mediato é o valor ambicionado, isto é, os R$10.000. Portanto, numa petição inicial, necessariamente há de ter o meu pedido imediato e meu pedido mediato.
Todos esses elementos são relevantes para se identificar uma ação como idêntica ou não à outra. Se um determinado elemento aqui não é idêntico quando a gente compara duas ações, é porque essas ações não são as mesmas. Elas podem ser parecidas numa análise do direito processual, digamos, elas podem até ser conexas, mas elas não são idênticas. Numa ação em que Pedro processa João, postulando a indenização por danos morais por um fato, e na outra em que Maria processa a mesma pessoa pedindo a indenização por danos morais, as partes são diferentes, portanto, não há a identidade do elemento subjetivo, razão pela qual essas ações não são as mesmas. Se, num determinado caso concreto, tivermos as mesmas ações tramitando em conjunto, isto chama-se litispendência. O que é litispendência? Quando se repete uma ação que está em curso. Como é que eu sei que a ação é idêntica à outra? Repito, porque tem esses três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Ou então, uma outra hipótese, quando na verdade já tem uma determinada ação finda, isto é, já com a coisa julgada, e aí, mesmo depois do término do processo, o sujeito resolve entrar em juízo novamente, formulando a mesma coisa, apresentando a mesma causa de pedir, com base nas mesmas partes. Isso é um caso de coisa julgada, ou seja, o sujeito está ingressando com a mesma ação que já foi julgada de maneira antecedente. Então, como é que eu sei que há coisa julgada? Porque tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E, por fim, esses elementos identificadores da ação são relevantes para um instituto chamado de perempção. Perempção tem previsão, para quem quiser anotar, no parágrafo único do artigo 268, combinado com o inciso 3 do artigo 267. Parágrafo único do 268, combinado com o inciso 3 do artigo 267. Então, quando é que se configura a perempção? Quando o processo é extinto por 3 vezes, em situações autônomas, pelo abandono unilateral do autor. Então, a hipótese aqui é mais ou menos assim: o autor ingressa em juízo, abandonou o processo, o juiz intima para ele dar andamento. Ele não dá andamento, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, uma vez. Aí o sujeito vai pagar novas custas e tal, vai ingressar em juízo de novo. Aí, mais uma vez, acontece isso: ele abandona o processo, o juiz intima, ele não dá andamento, extingue o processo pela segunda vez. Na terceira vez, acontece literalmente o mesmo: ele ingressa em juízo, abandona o processo, o juiz o intima, ele não dá andamento, o processo é extinto pela terceira vez. Quando o processo é extinto pela terceira vez, ocorre o fenômeno da perempção. Mas para que haja perempção, eu tenho que analisar as ações antecedentes e concluir que nessas 3 ações antecedentes, elas são idênticas. Isto é, elas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Portanto, aqui demos um panorama geral a respeito da jurisdição e da ação no âmbito do direito processual civil brasileiro. Tá certo? Então, é isto.